E aí, me contem, estão ansiosos para o papo de hoje? Porque nós vamos abordar justamente a ansiedade pré-intercâmbio. Vou colocar aqui a temática para vocês e daqui a pouco a Karen deve entrar para bater esse papo com a gente. Ei, Duda, tudo bem? Ó, estamos esperando aqui a Karen entrar para a gente conversar sobre essa ansiedade pré-intercâmbio. Tudo pronto, Karen. Ha. Olá! Olá! E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Super animada para esse bate-papo de hoje. Exatamente. Olha, antes de mais nada, um ponto importante aqui de hoje, e que eu acho que vai ser muito legal a gente abordar, é essa questão da preparação para o intercâmbio, né? A gente vai falar muito sobre esse primeiro mês, para contextualizar. A gente está nessa jornada rumo ao intercâmbio, então são 5 lives que a gente está fazendo juntas, e hoje é a quarta live, em que a gente vai falar muito sobre a preparação pré-intercâmbio. Então, imagine-se agora, um mês antes do seu intercâmbio. Só de pensar já dá aquele frio na barriga. Meu Deus, o que eu esqueci? Pois é, calma, relaxa. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje, né, Karen? Então, antes de mais nada, se apresente para as pessoas te conhecerem, assim, e esse trabalho incrível que você faz, ajudando as pessoas a viver essa experiência, né, no exterior. Exatamente, Aninha, bora lá. Então, eu sou a Karen, mais uma vez, obrigada por essa parceria que a gente está fazendo das lives. Eu tô adorando trocar aqui com você, com seus seguidores, com o pessoal. Eu sou psicóloga e eu já fiz 5 intercâmbios. E agora, já há 5 anos, eu ajudo estudantes, né, a se prepararem da melhor forma para viver o seu melhor lá fora. Então, com mais confiança, com mais segurança, antes mesmo do embarque, né, nesse processo de orientação, de treinamento, para que eles vivam da melhor forma lá fora, que se adaptem, que façam muitos amigos, que tragam muitas coisas boas na bagagem. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho na Bloom. Exatamente, muito legal. Assim, a gente se encontrou, não sei como, na internet, mas estamos juntos e está combinando demais. Eu acho que é muito assim o que a gente precisa para se preparar para o intercâmbio, é essa preparação emocional, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, se preocupa tanto com a acomodação, com o visto, com passagem, e se esquece de se preparar para o intercâmbio, né? E nesse Uhum. momento, assim, pré-embarque, tem a questão da ansiedade. Como que a gente pode trabalhar melhor, assim, no dia a dia, essa questão da ansiedade antes do intercâmbio? Uhum. Justamente, Naninha, igual você falou, chega aquele momento que a ficha começa a cair, né? Você fala, puxa, eu vou mesmo, meu embarque é daqui a um mês, é daqui a algumas semanas, e já começa aquele turbilhão de emoções, né? E principalmente a ansiedade vem muito nesse momento, né? E acho que o primeiro ponto importante de a gente falar aqui, Aninha, é que a ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Então, todos nós, em algum momento do nosso dia, em algum momento da nossa semana, nos sentimos um pouco ansiosos, preocupados, receosos, e não tem nada de errado com isso, tá tudo certo, né? Então, boa parte dessa ansiedade é normal e faz parte da nossa vida, assim como a gente sente outras emoções, raiva, alegria, tristeza, né? Tantas outras emoções. Então, o primeiro ponto é importante entender que é natural. Ainda mais diante de uma situação de mudança, que é o intercâmbio, né? Que a gente vai viver num outro país, numa nova cultura, né? Então a ansiedade nada mais é do que a gente ter algumas dúvidas, alguns receios em relação ao futuro, algo que ainda está por vir, né? E essa fase pré-intercâmbio é justamente isso, né? Então acho que o primeiro ponto é entender isso, que é algo natural. É claro que se isso estiver te incomodando muito, que você não estiver conseguindo dormir, que você tiver a ansiedade quando ela está num nível que é fora do normal, né? Que tem essa ansiedade normal que todos nós sentimos e que está tudo certo, mas quando ela está fora do nível da normalidade, às vezes ela pode causar isso, né? Realmente a gente não conseguir dormir, a gente ter sintomas físicos no nosso corpo, né? Sentir tremores, sentir taquicardia, né? O coração acelerado. Aí realmente a gente tem que ficar um pouco mais atento. Mas o que eu percebo dos estudantes que eu acompanho, que a grande maioria sente, né, boa parte das vezes, essa ansiedade mais natural mesmo. E aí é importante a gente ter aí algumas técnicas para lidar com elas, né? Então, o que eu vejo muito nessa fase é o pessoal, assim, uma dica assim, que eu sempre dou é para a gente tentar separar algumas coisas que estão no nosso controle e algumas coisas que não estão no nosso controle. Então, o que está no nosso controle?
A Duda comentando aqui, já teve até manchas no corpo. Acontece Nossa. mesmo. Realmente, quando a gente está num nível de ansiedade que já está fugindo um pouco da normalidade, principalmente sintomas físicos, né? A gente tem vários tipos de sintomas que a gente fala psicológicos, cognitivos, né? Mas também tem muito sintoma físico mesmo. Mas aí que eu estava falando que é importante a gente separar o que a gente está no nosso controle do que não está no nosso controle, né? Então, o que está no nosso controle? Se organizar, planejar, fazer mala, ver se está tudo certo antes, né? Fazer planilhas, fazer checklist, fazer tudo isso para nos programar. E muitas coisas não estão no nosso controle. Aí, às vezes, a gente começa a ter alguns pensamentos que nos atrapalham, né? Do tipo assim, e se eu perder o voo? E se eu chegar lá e a família não estiver lá me esperando? Começa esses pensamentos de e se, né? Todos esses pensamentos que vêm à nossa mente de e se isso acontecer, e se aquilo, estão muito relacionados à ansiedade. Então, o que eu costumo aconselhar o pessoal pensa o que você pode fazer diante dessa situação. E se a família não estiver lá te esperando? O que você vai fazer? Tem um plano A, um plano B, né? E se a imigração te perguntar algumas coisas? O que você vai fazer? Eu vou levar a carta da escola, eu vou falar que eu tenho aqui a passagem de volta, eu vou fazer isso, né? Então, tem aí na sua mente os planos que você vai fazer. E tomar cuidado também, né, Aninha? Uma coisa ainda sobre a ansiedade que é importante falar, que algumas vezes, quando a ansiedade também começa a nos tomar, assim, a gente tende a focar só no que pode de ruim acontecer. Eu não vou cair numa família boa. Vai acontecer no meu primeiro dia de aula, não vai dar certo, eu não vou fazer amigos, e não sei o que. Então a gente começa a focar em algumas coisas negativas, que isso na psicologia a gente chama até de catastrofização, que é de realmente imaginar o pior cenário, né? Então tente olhar se isso não está sendo exagerado, né? Pensar uma ou outra coisa assim, tudo bem, faz parte, mas se isso estiver realmente dominando os seus pensamentos, rever isso, né? E pensar nessas alternativas. Então, acho que isso pode ajudar aí na ansiedade. Você ficou muito ansiosa, Aninha, quando você foi? Nossa, assim, eu fiquei desesperada, né? Outro dia eu comentei aqui nos stories que eu ficava assim, deu ruim. Não sei se eu vou conseguir, tipo assim, não sei se eu vou ter dinheiro para os passeios que eu quero fazer, porque eu tinha o dinheiro ali para a viagem em si, para pagar minha acomodação, né, para o transporte que eu precisava, mas aí eu fiquei pensando, poxa, e se eu tiver que ficar o dia inteiro, todos os dias do meu intercâmbio em casa? Né? Tipo assim, é uma coisa ilógica, porque a gente pode sair de casa sem gastar nada, né? A gente vai num parque aberto, já conheceu, tem ali, né, o parque enorme em Vancouver, que é aberto, você não precisa pagar nada pra entrar, mas tipo, é isso que você falou, vem esses pensamentos negativos, assim, de não sei onde, e que você não consegue nem parar pra pensar outra coisa, sabe? Pensar em uma forma positiva, porque a gente só fica pensando no negativo. Eu acho que talvez mandar isso pra fora, né, se expressar com alguém que tá ali perto de você, falar, olha, eu tô sentindo isso aqui, que você acha? Você acha que eu tô viajando, né? Pra você ter uma outra opinião, porque às vezes a gente fica muito fechadinho ali, aí a gente vai pensando tanto que às vezes vira verdade, vira realidade que a gente tem. Exato. E na psicologia a gente fala isso. Às vezes a gente até faz, né, assim, não entrando em detalhes, mas a gente às vezes até faz coisas para confirmar aquilo que a gente tanto acreditou que era, né? Parece meio doido, mas enfim. Mas um ponto que você falou que eu acho que é super interessante, que você falou assim, a gente pensa isso e até é ilógico, né? Igual você falou, a gente vai pensando nos piores cenários e em um determinado momento a gente mesmo se dá conta que aquilo é meio ilógico, né? A gente fala, não, mas peraí, né? Então isso que é importante fazer justamente esse exercício de, não, eu tô sendo dominadas por esses pensamentos, mas espera aí, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo, né? Será que isso é real? Porque aí às vezes a gente começa a achar que o que a gente pensa é verdade, enquanto os pensamentos, na verdade, são algumas ideias, né, que vêm na nossa mente e não significa que eles são verdades, né? E aí, por vezes, esses pensamentos nos geram ansiedade, né? Então, acho que é bem, bem importante esse ponto que você trouxe. Eu acho que tentar racionalizar esses pensamentos que são muito, né, do imaginativo nosso, assim, do imaginário nosso. Eu acredito que trazer alguma coisa ali, igual você falou, planilha, né, tentar escrever ali de alguma forma quanto de dinheiro você está levando, o que você vai fazer com esse dinheiro. Igual, por exemplo, um ponto importante que você falou da Host Family. Às vezes dá esse nervoso, espera, será que a Host Family vai estar me esperando? Poxa, quando você receber o endereço, o contato, conversa com eles, resolve isso, não fica pensando no e se, né? Vai lá, conversa com eles, que vai ser assim muito melhor do que você ficar imaginando como seria.
né? Exatamente. E é bem isso que você falou, né? Daí tem a nossa responsabilidade na questão, né? Então, esse exemplo da host family, será que a host family vai estar me esperando? Igual você falou, entre em contato, confirma o horário que você vai chegar, né? Mais ou menos o horário do seu voo, mais ou menos o horário que você acha que você vai chegar na casa, caso eles não forem te buscar, ou caso eles forem te buscar no aeroporto, enfim, e pronto. E se eles não estiverem me esperando? E se o meu voo atrasar? E se são coisas que não estão no nosso controle? A gente não tem como saber e nem prever se o voo vai atrasar, se eles vão estar esperando, se a mãe vai ter uma dor de barriga e não vai conseguir te buscar, se qualquer coisa do tipo. Isso aí já realmente foge do nosso controle. O que está no nosso controle é isso que você falou, né? De repente mandar uma mensagem, entrar em contato, confirmar. E aí, né, realmente é algo que a gente pode e deve fazer. Legal, a gente recebeu uma dúvida da Duda. Como não deixar a ansiedade me dominar em relação à família que fica? Focar em aproveitar o hoje. Acho que talvez não tenha vindo essa pergunta inteira, mas em relação a, por exemplo, a família que fica, realmente a sua família ficou e você foi, né? Você vai estar sozinha, né? Então, às vezes, dá bate uma ansiedade em relação a isso. O que você diria para a Duda, assim? Eu não entendi muito bem se ela seria ansiedade em relação à família que ela, a família dela ou ela, né, na verdade. Aí eu não entendi muito bem como não Deixar a deixar a ansiedade ansiedade me dominar. em Ah, tipo relação à assim, família. dela tá deixando a família dela para trás. Talvez seja isso. Ah, tá, pode ser, exatamente. Eu acho que esse é um ponto interessante de a gente pensar, né? Que, querendo ou não, toda escolha implica em a gente abrir mão de algumas coisas, né? Então, se você está escolhendo fazer o intercâmbio, você está abrindo mão de passar um tempo com a sua família aqui no Brasil. Isso é fato, né? Realmente, por mais que vocês conversem pelo. A Duda colocou isso mesmo. Então, joia, Duda, estamos no caminho certo aqui. Então, por mais que vocês conversem por mensagem, por vídeo, não é ao mesmo tempo, não é a mesma coisa de estar presencialmente, né? Então, realmente é uma escolha que a gente faz. E aí eu acho que você tem que pensar nos lados positivos que essa escolha vai te trazer, né? Nos seus objetivos que te levaram a fazer essa escolha. Então, realmente aprender um idioma, ter outras experiências. Então, acho que você pode focar nisso e pensar que isso é passageiro, é temporário. Muito provavelmente você está indo para um intercâmbio de, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Vamos dizer que é 1 ano, um intercâmbio de longa duração, 1 ano. É 1 ano da sua vida, né? Você vai ter todos os outros anos para estar junto com a sua família. E muito provavelmente essa relação de vocês vai se tornar ainda mais gostosa, né? Vocês vão aprender um pouco a viver de uma forma mais separada, mas ainda assim trocando, ainda assim conversando, né? Então, de uma forma geral, assim, a gente vê isso, né? Que essas relações acabam até lá, exatamente 1 ano. Então, pronto, Duda, vamos pensar. Você vai perder datas importantes, né, para sua família, para os seus pais. E isso realmente a gente sente. Mas você tem que olhar no que você está ganhando também, né? E não só para o que falta, mas no que isso vai te trazer. Todo um crescimento, desenvolvimento, aprimorar o idioma, conhecer novas pessoas, se desenvolver, desenvolver a sua maturidade, né? Tantos benefícios que o intercâmbio pode trazer. Então, acho que uma sugestão seria realmente você focar no que você vai ganhar e não no que você vai perder, porque é uma escolha. Como toda escolha tem perdas e ganhos. Nossa, muito bom, verdade. Porque, de qualquer forma, é igual a gente falou na primeira live, que a gente falou sobre colocar ali as vantagens e as desvantagens do intercâmbio. E é muito isso, ok, você vai perder alguns dias ali, mas você pode ganhar outros incríveis. Já imaginou, por exemplo, os seus pais aproveitarem as férias e ficarem uns dias, né, na mesma cidade que você? Não sei, pode ser uma possibilidade, né? Mas não pensar nisso como uma coisa ruim. Poxa, é uma experiência totalmente nova, incrível que você vai estar vivendo, né? Então, não pensa nesses pontos negativos assim, não. Se você sentir saudade dos seus pais, você pode muito bem ligar para eles e tudo. Mas esse também é um ponto importante, né? Quando a gente pensa em intercâmbio, que é, poxa, você tem que também se libertar disso, né? Não ficar tão preso aqui no Brasil, porque senão você também não vive os dois. Conta isso pra gente. Exatamente. Então, até pegando esse exemplo que ela trouxe, né, e também era um dos pontos que a gente queria compartilhar, da importância, sim, né, de a gente vai sentir saudade, a gente vai querer se comunicar, e isso é bom, é saudável, a gente deve fazer isso. Mas a gente tem que se atentar com a frequência desses contatos. Porque o que acontece, Aninha? Eu vejo muitos estudantes que eu acompanho, que eles acabam, assim, passando muito tempo nas redes sociais, muito tempo no WhatsApp, se comunicando com as pessoas do Brasil. Sejam os pais, sejam
amigos próximos, seja... aqui no Brasil a gente é muito família, né? Então, manda foto pro tio, pro primo, pro sobrinho, pra prima, pra cunhada, pra não sei o quê. E acaba que você perde muito tempo ali, né? E qual que é o problema, entre aspas, disso? É porque você não está vivendo no país onde você está a experiência que você foi viver. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, se perdem nesse contato muito intenso e muito próximo com a família, né? E é o que eu falo, a gente não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente quer estar no Brasil, quer acompanhar pelo Skype, pelo Zoom, a festa de aniversário, o amigo secreto, não sei o quê, mas a gente também quer estar no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, aproveitando e vivendo, a gente não consegue. Isso vai começar a gerar um conflito na gente, né? Então, a gente tem que dosar um pouco isso, né? Sim, se comunicar, sim, matar a saudade, não tem nenhum problema com relação a isso, é super saudável, mas não se apegar a ficar todo momento compartilhando tudo, querendo falar, esperando que os pais falem e tudo mais, porque isso realmente pode ser prejudicial, né? Você não aproveita, né? E fica aquela coisa, fica... Não sei, eu acho que quando você faz isso, de querer compartilhar tudo a todo momento, quando você não compartilha uma coisa, às vezes, que foi legal, você vai ficar com aquele sentimento de nossa, eu vivi uma coisa tão incrível e eles não estavam aqui, ou eu não mandei, não consegui falar com eles. E um outro ponto que a gente separou aqui para o bate-papo de hoje foi em relação ao que você precisa se organizar para esse momento, né? Você está ali um mês antes do seu intercâmbio. O que você precisa pensar, né? Checa ali as coisas que você já organizou, o que está faltando. Muitas vezes a gente deixa para comprar, por exemplo, papel moeda, ou colocar dinheiro no cartão para ir viajar, no cartão pré-pago, assim, em cima da hora, né? E muitas vezes esse vai ser o mês em que você vai organizar tudo isso. Ou vai comprar, por exemplo, um chip internacional para você viajar. Então, tenta escrever, anotar, né, todas essas coisas que você precisa, para não deixar para a última hora, não deixar para a correria, porque aí você consegue, né, entender ali como que você vai... E até deixar de lado algumas coisas, caso você não tenha... não, isso aqui não vai rolar. Então, você pode ir cortando as coisas, mas é organizar, entender o que você precisa. Não é para esses últimos meses. O que você acha? Não, é justamente isso, porque até todo esse ponto que você trouxe, de deixar para a última hora, nos causa ainda mais ansiedade, né? Se às vezes a pessoa já tem uma tendência a ser mais ansiosa, deixar coisas para a última hora vai dar mais ansiedade ainda. Então, o quanto é importante realmente ir se programando ao longo do tempo, fazendo essas coisas que precisam ser feitas, que a gente já sabe, né? Igual você citou várias, né? De comprar o dinheiro mesmo, de verificar coisas que você quer levar, sei lá, uma roupa, um objeto, um presentinho para alguém, né? Ou, vou ficar com uma host family, quero levar uma lembrancinha do Brasil para host family. Não deixa para, tipo, vou comprar no aeroporto, né? Minutos antes do embarque. Não faça isso, né? Então, programe antes, faça uma listinha antes. Então, acho que isso é bem importante, de novo, para ajudar na ansiedade. Exato, você falou da mala também, por exemplo, dependendo da estação do ano que você vai fazer intercâmbio, você precisa organizar ali a sua mala para se preparar para aquela estação. Então, eu fui no inverno, então eu tinha que ter ali o meu casaco, a bota, uma meia legal, então, uma segunda pele. Então, são coisas que você tem que ver se você tá ali colocando nessa mala, se você já comprou e tudo, e realmente fazer aquele checklist até da mala em si, para você não ficar ali de última hora, ver as coisas acontecendo, assim, aos poucos. Mesmo que aos poucos, vai ser melhor do que tudo de uma vez, tudo amontoado, tudo em cima da hora. Exatamente. E eu tô vendo até tem aqui uma outra pessoa comentou relacionado ao que a gente estava falando antes, né? De morro de medo de logo na chegada ao destino esquecer como me comunicar em inglês, principalmente na imigração. Né? Então, isso é um receio que a gente tem. Se me der um branco, né? Não vou conseguir falar, como é que vai ser, né? Então, de novo, a questão aí da ansiedade. E eu esqueci de falar um ponto também que é bem importante, acho que eu já falei numa live anterior, que o medo e a ansiedade, eles são emoções diferentes, mas eles caminham muito junto. Então, de uma forma geral, às vezes a gente sente uma sensação de ansiedade relacionada ao medo de algo também, que é exatamente o exemplo que ela trouxe aqui, o medo de, na chegada, não conseguir se comunicar. E a sugestão que eu dou é aquela mesma que a gente vem falando aqui. Pensa o que você pode fazer se isso realmente acontecer. Então não vou conseguir me comunicar na imigração. Poxa, então eu vou já com uma pastinha,
com tudo que eu preciso mostrar para eles. Deu branco, não consegui falar, falei hi, e depois do hi, pá, travou. Então, o que eu posso fazer? Vou levar aqui uma pastinha que vai mostrar a escola onde eu vou estudar, então eu já mostro para ele a minha passagem de volta, todos os documentos que você tiver, né? Usa lá o celular, normalmente aeroporto já tem Wi-Fi, usa o Google Tradutor, né? Aponta para ele. Então, assim, vai pensando em alternativas, né? E não deixe que esse medo te domine. É tudo bem sentir o medo e sentir ansiedade, não tem problema algum. O que a gente tem que ficar atento é para que a gente não deixe que isso nos paralise, que isso realmente nos impeça de agir, né? De ir adiante. Então, acho que essa pode ser uma sugestão que pode te ajudar. Exatamente, fazer alguma coisa, né, com essa ansiedade que a gente está sentindo. Faz todo sentido. Uhum. A Duda falou, se eu deixar, eu arrumo 2 meses antes do intercâmbio. Minha mala 2 meses antes. É bem isso, né? Mas assim, não é uma má ideia de começar já a se organizar, né? De repente, não sei se tudo, né? Mas algumas coisas ali pode ser interessante. Legal, legal. E tem um ponto importante que a gente falou sobre aeroporto, né? Que é justamente, às vezes, é a primeira viagem que você vai fazer, uma viagem já internacional, em que você vai ficar ali muito tempo dentro do aeroporto, né? Então é interessante que você entenda o itinerário ali, o que você tem que fazer em cada momento, quantas horas você tem que chegar antes do aeroporto, quem que vai te levar, descobre já, meu Deus, meu pai vai me levar, minha mãe, quem que vai me levar, a gente vai despedir, que horas que vai ser isso, se organiza que horas que você vai ter que levantar, porque isso vai, sabe, beleza, já tá organizado, acho que isso vai deixar você mais tranquilo. O que você acha? Exatamente isso. E verificar essas coisas de última hora, que aí a gente só consegue verificar um pouquinho antes mesmo, né? 2 semanas antes, né? Às vezes na semana, que se o voo teve alteração, às vezes o voo, estava previsto para sair às 9, vai sair às 7. Então, às vezes as companhias aéreas fazem essas alterações em cima da hora, né? Então, verificar se teve alteração na escala, né? Tudo isso para você ficar mais tranquilo e ter aquela sensação que eu comentei no início. Tudo que estava no meu controle, eu fiz, né? Tudo que a gente está comentando aqui é para, de novo, para você se programar, mas também amenizar essa sensação de ansiedade, né? Então, acho que tanto no dia, né, igual você falou, de realmente, o aeroporto é na minha cidade, o aeroporto é em outra cidade, às vezes que não é a minha cidade, eu tenho que ir de carro para essa cidade. O aeroporto internacional que eu vou sair é em outra cidade que eu tenho que fazer uma escala, né? Então, tudo isso a gente tem que contar o tempo, tem que ter um pouquinho de antecedência para pensar que podem existir imprevistos, né? Eu nunca esqueço uma viagem que eu fui fazer a trabalho, eu ia para o Canadá a trabalho. E aí o meu gerente, na época, foi me levar para o aeroporto, né? E ele não, e a gente morava numa cidade que era 1h30 do aeroporto de Guarulhos, né? Que era o aeroporto, um dos principais do Brasil. Aí ele, não, saindo com tanto de antecedência dá tempo, tranquilo. Aí eu, então, veja, acho que talvez seria interessante um pouquinho a mais, porque São Paulo a gente nunca sabe, aquela loucura toda, enfim. Eu sei que eu passei um sufoco, porque aí a gente pegou trânsito, enchente, chuva, e caminhão batendo, e todas aquelas coisas que podem acontecer, sabe, assim? E aí, assim, no final deu tudo certo, mas se eu tivesse saído com um pouquinho mais de antecedência, muito provavelmente não teria passado esse sufoco, ou o sufoco teria sido muito menor, né? Então, acho que já é uma coisa que a gente pode se programar, né? Exatamente, pelo amor de Deus, já olha, mesmo que ocorra alguma alteração ali no voo, você já sabe, já tem ideia do horário que vai ser, então você já programa 3 horas antes para voo internacional, você já está ali no aeroporto, tranquilo, você pode fazer seu check-in antes também, antes de chegar, beleza? Aí você já vai pensando nessas coisas assim, porque dá um friozinho na barriga, mas o que está no nosso controle é, poxa, eu sei a hora do voo, eu sei que eu tenho que chegar X horas antes. Então já se programa, né? Por exemplo, para sair de casa, pelo menos isso já está tecnicamente no seu controle. Então tenta se organizar para conseguir fazer essas coisas acontecerem. Porque isso vai amenizar, assim. E se esse for realmente o seu primeiro voo, nossa senhora, pelo amor de Deus, o seu primeiro voo internacional, o último não, tem muitos países para você conhecer, mas o seu primeiro voo internacional, é interessante que você realmente conheça ali, né? Entenda como que funciona o aeroporto, caso seja a sua primeira vez mesmo. Porque aí você vai ficar mais aliviada. Tem vários vídeos no YouTube de pessoas fazendo tour assim no aeroporto para entender o que é cada parte. Então assista esses vídeos, porque isso vai fazer você ficar mais tranquilo em relação a esse momento. Esse ponto é super importante, né? Porque volta e meia também tem gente que tem, assim, alguns estudantes que eu já acompanhei, que às vezes viajam pela primeira vez ou a primeira vez sozinhos e tem medo de ver o voo.
né? Principalmente para essa coisa de mudança de portão de embarque, que às vezes acontece, né? Ah, mas e se eu perder o voo? E daí eu não vou ter dinheiro para comprar outra, eu vou ficar preso no aeroporto, né? E aí, de novo, o pior cenário possível, que é o que a gente pensa, né? Muitas vezes. Sim. Mas isso que você falou é ótimo mesmo, de ver esses vídeos e entender que, né? Assim, sempre que acontece essas mudanças de portão de embarque, né? Ah, que tem um determinado lugar que você vai embarcar, no portão 3. Sempre que acontece, tem um painel lá que anuncia, e aí você procura esse painel, fica de olho, né? Então, todas essas coisas, tem esses vídeos bem explicativos, bem de tour, para te ajudar já a se familiarizar com esse ambiente de aeroporto, né? Exatamente. E como a gente mencionou sobre o inglês, então é interessante você saber ali algumas perguntas que você pode fazer, o vocabulário de aeroporto, para você estar mais preparado. Beleza, mudou o seu portão? Gate em inglês. Pergunta, como que eu posso perguntar para a pessoa onde está tal portão? Então você já sabe ali as palavras que você vai usar, o vocabulário que você precisa, né? Isso facilita muito para você não chegar lá, tipo, e meio que travar, não sei o que eu falo. Tá aqui de última hora, você pega ali o celular, coloca o Google Translate, mas, poxa, você já tá indo para essa experiência no exterior, né? Já começa a se preparar desde o aeroporto, que aí você vai chegar assim mais afiado, né? Já vai ter passado por desafios ali, vai ter enfrentado e tudo, e é isso que é o intercâmbio, né? Se desafiar a todo momento. Exatamente, Aninha, justamente isso aí mesmo. Eu acredito que a gente passou por todos os tópicos. A gente esqueceu de algum? Eu tô acabando de olhar aqui, acho que eu esqueci de comentar em um, que era uma sugestão que eu ia dar para o pessoal para fazer as malas emocionais. Então, Ah, legal. além do que a gente falou de fazer mala física, de fazer a listinha, de tudo mais, eu queria dar algumas sugestões para nesse momento de pré-embarque, né, que a gente está falando aqui da nossa jornada, que seria já realmente aqueles momentos mais próximos do embarque, algumas sugestões para vocês colocarem também na sua bagagem emocional, né? Então, o primeiro deles é a autoconfiança, né? Então, o que é isso? É acreditar realmente que você é capaz daquilo, que você vai dar conta, que você vai enfrentar desafios, que talvez dê branco no aeroporto, que talvez aconteçam situações que não estão no nosso controle, mas que você vai dar conta, né? E não é simplesmente um pensamento positivo aleatório, né? Mas sim de você relembrar aí na sua memória coisas que você já fez no passado, né? Conquistas que você já teve, situações difíceis que você viveu, desafios e que você superou, né? Então, se você superou isso no passado, você também vai superar agora. Seja nesse momento do embarque, seja durante o intercâmbio, né? Então, acho que carregar aí boas doses de autoconfiança vai ajudar demais. A segunda coisa, são 3 coisas que eu quero compartilhar. A segunda coisa que eu queria indicar para o pessoal levar na bagagem é a flexibilidade, Aninha. Que é realmente pensar que você está indo para uma cultura diferente, que você vai se deparar com coisas diferentes em todos os níveis, desde o clima, a comida, os costumes, tudo é diferente, né? Então, o quanto a gente precisa ser flexível para lidar com outras culturas e para evitar mesmo a gente fazer esses julgamentos, não, essa cultura é muito ruim, é pior, eu prefiro o Brasil e tudo mais, mas entender que são contextos diferentes, né? Então, a gente precisa muito ser flexível, né? Não ser rígido, não acreditar numa única coisa, achar que isso é válido para o resto do mundo, acreditar que porque eles não comem arroz e feijão, a comida deles não é boa, acreditar que porque às vezes eles não são tão calorosos, eles não são legais, né? Então, nada disso nos ajuda. Então, a flexibilidade nos ajuda justamente a isso, né? A ver as situações por outros pontos de vista, por outras perspectivas que não uma única, né? E um terceiro ponto que eu queria colocar aqui também para sugerir para o pessoal levar na mala é iniciativa. Né? Então, eu quero convidar todo mundo aqui a ser realmente protagonista do seu intercâmbio, porque às vezes alguma coisa dá errado, algumas coisas não saem como a gente gostaria, e às vezes a gente tende a culpar as pessoas. Porque a agência de intercâmbio, porque a escola, porque a família, porque não sei o quê, né? E realmente, às vezes, essas pessoas podem ter alguma responsabilidade, né? Mas você é o grande responsável pelo seu intercâmbio, né? Então, assuma isso para você. Tome iniciativas, né? Não tenha atitudes passivas de, vou esperar alguém vir falar comigo para fazer amizade. Muito provavelmente, às vezes, as pessoas não vão vir. Você vai ter que ter a iniciativa de tentar conversar com as pessoas. Às vezes, não vai dar certo na primeira vez. A pessoa vai ali, você vai falar, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Você vai trocar meia dúzia de palavras e acabou o assunto. Às vezes acontece, né? Mas isso não significa que não vai dar certo em outras vezes. Então, ter essa iniciativa de conversar com as pessoas, de não realmente
ser tão dependente, né? Ah, então se meus amigos não forem, eu não vou. Esperando outras pessoas irem para você ir também. Não, mas tem iniciativa, vai lá, conhece. Como você mesma comentou aqui, né, agora há pouco, o intercâmbio é para isso, né? Para a gente se expor a novas situações, né? Então, acho que ter iniciativa pode ajudar bastante. Então, eram essas as atitudes que eu queria deixar aí para contribuir com a bagagem emocional do pessoal. Não, muito bom, fez todo sentido. E olha, a gente recebeu um comentário aqui da Lola, falou assim: eu não posso ser a única pessoa que tem medo de não saber converter, usar a moeda local. Olha, não é a única, viu? Por exemplo, você vai levar na moeda local. Eu sei que é difícil, mas, por exemplo, vamos supor, você levou o seu dinheiro e ele já está ali, a moeda já está na moeda local do seu país que você está. Tenta fazer as contas de acordo com o dinheiro que você tem ali daquela moeda, porque senão você vai ficar um pouco perdido, sabe? Porque senão se você ficar convertendo toda hora, você vai ficar só pensando. E a gente convertendo, o Brasil, a moeda local que a gente tem, o real, ele às vezes é muito desvalorizado, dependendo do país que você vai. Então, por exemplo, Estados Unidos, a nossa moeda é desvalorizada, Canadá desvalorizada, Europa, então, só Jesus para nos abençoar, assim, de tão desvalorizado. Então, se você ficar convertendo, assim, toda hora, você, né, vai ficar, assim, só convertendo. Eu sei que a gente não consegue, é difícil ver $1 ali e não multiplicar por 4, por 5, mas tenta fazer isso, sabe, no dia a dia. Poxa, eu tenho X dólar, sabe, não pensa muito no real, porque isso pode atrapalhar um pouco. Principalmente, quem converte não se diverte, total. Principalmente no caso do intercâmbio, eu acho que no começo, quando a gente não tem muita noção de quanto as coisas custam, assim. Então, tipo, quanto de fato custa uma água, mesmo na moeda local. Eu percebi, assim, das vezes que eu fui fazer intercâmbio, isso me pegava muito, principalmente nas primeiras semanas, para eu entender mais ou menos, quanto que é uma água barata aqui, para eu não sair pagando, tipo, R$ 15 na água e achando que tá ok, assim, não, o preço aqui da água é, tipo, $1 mesmo. Então, beleza, então já tenho uma noção de que $1 tá ok eu pagar uma água, tipo, $5 é absurdo e tal. Então, acho que isso principalmente no começo, assim, mas acho que depois, assim, das primeiras, sei lá, 3, 4 semanas, um mês, você já começa a ter noção. Mais ou menos uma refeição custa tanto, né? Uma refeição barata custa tanto, uma refeição cara custa tanto. Comprar uma água, comprar um lanche. Você já vai tendo uma noção, né, Aninha, dos preços, assim. Acho que com a vivência mesmo, né? Exatamente, faz toda a diferença isso de ter essa média. Vai passear, gente, um dia no supermercado, né? Tenta ir lá e entender quanto que custam as coisas, assim, para vocês terem uma ideia. E, claro, quando você for começar a ir mais em restaurante, coisas assim, você vai realmente ter essa noção. Igual quando a gente vai em restaurante aqui em Belo Horizonte, que às vezes a gente vai no restaurante, um refrigerante tá R$ 10. Você fala, pelo amor de Deus, tá acontecendo aqui, né? Vamos sair desse restaurante, porque tá caro demais. Então, você já começa a ter uma noção, assim. Então, isso você vai criando também no seu intercâmbio. Faz todo sentido. Adorei essa dica. Justamente. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Que a gente já está caminhando para a nossa reta final, né, Aninha? Acho que do que eu tinha aqui, acho que falei tudo. Empolgamos aqui, mas acho que eu falei tudo. A gente empolgou, como sempre, mas acho que a gente falou tudo. Acho que esse momento pré-intercâmbio, assim, é um dos que mais você vai sentir o friozinho na barriga. Mas siga todas essas dicas aqui que a gente passou hoje, que você vai levar isso com muito mais calma, vai chegar muito mais tranquilo no seu intercâmbio. E na próxima live, a gente vai, né, a gente fica aqui nos imaginando, nas situações. Então, na próxima live, daqui 15 dias, estaremos no nosso intercâmbio. E aí? Exato. Arrepiei a perna inteira aqui, ó. Nossa Senhora. E aí? Entendeu? Estaremos no nosso intercâmbio. E se acontecer alguma coisa, né? Não gostei da família, né? Já vem os pensamentos. Não gostei da família, não tô dando certo, não tô conseguindo me comunicar. Como lidar com essas situações quando você já está no país? Esse será o nosso próximo bate-papo aqui. Justamente, Aninha. Obrigada mais uma vez pela parceria, pelo bate-papo, amei. Obrigada a todo mundo que participou com a gente, vocês foram incríveis, como sempre. E nos vemos daqui a 15 dias, então, para nossa última live, né? Já vou ficar com saudades. Exatamente. Poxa, última live, gente. Se prepara, a gente vai colocar aí o lembrete para vocês ativarem as notificações, então ativem para não perder esse momento. E muito obrigada, Karen. Como sempre, foi incrível estar aqui batendo papo com você. Eu sempre aprendo muito com as nossas conversas. E ótimo, bora lá. Bem. Até mais, então. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.